Olá, olá, povo do meu condomínio, mais um Siga-me Cast, mais um programa trazendo dicas, informações e soluções para quem vive o universo condominial. E hoje viemos falar sobre um tema muito importante. E claro, tenho o grande prazer de receber um convidado super especial. Ele é bacharel em Direito, ele é bacharel em Contabilidade, tem pós-graduação em Direito, 10 anos de experiência como síndico profissional. Seja muito bem-vindo, Marcos Braga. Muito obrigado pela possibilidade de estar nos visitando, conhecendo nosso espaço e compartilhar compartilhando uma pontinha do grande conhecimento que você tem. Boa tarde a todos. Eu que agradeço o convite. Nós fazemos um esforço muito grande para sempre estar à disposição das pessoas que fazem o mercado condominial, que é o ramo que nós atuamos há 10 anos. Então, estou aqui para contribuir no que eu puder com esse segmento condominial. E claro, você que vem nos acompanhando pelo início, você já sabe que tem muita coisa boa vindo por aí, tem muito conhecimento a ser compartilhado, e já vai curtindo, vai compartilhando, não esquece de mandar para aquele morador, não esquece de mandar para aquele síndico que você conhece, para que ele consiga enriquecer mais a gestão condominial. E hoje a gente vai falar sobre assembleia, gestão dentro do condomínio e gestão na Assembleia. Você, como síndico profissional, há um pouco mais de 10 anos, palestrante, inclusive vai estar palestrando agora no CONASE, 2025. Olha, você não perca, gente. O evento é uma grande oportunidade de quem vive condomínio, de ganhar conhecimento, de fazer network. Você tem experiência nisso e diga para quem vem nos acompanhando a importância da participação nesses eventos. É muito importante, não só para quem atua no segmento condominial, mas também para aquele morador que se interessa pelo seu condomínio. Se interessa em receber conhecimentos, saber como funciona a dinâmica, características, estruturas e principalmente se informar do que é mais importante e atual na gestão de um condomínio. Então, esses eventos são vários que nós temos, é algo que vem sendo criado, aumentado e fomentado aqui na nossa cidade, e é de suma importância que todos façam presente para receber esse conhecimento que é de suma importância. E claro, gente, vocês não podem esquecer que é gratuito. É tanto curso, tanta coisa que é extremamente caro e vai ter lá grandes palestras. O próprio Marcos Braga vai estar lá palestrando, falando sobre finanças. E não perca essa oportunidade, que é muito importante para você. Mas hoje eu quero tirar um pouco o foco sobre finanças e deixar esse gostinho para você ir assistir diretamente sábado lá no Holiday Inn. Hoje eu gostaria de falar sobre organização interna e assembleias, que afinal, se a base não for boa, o resto desanda, não é verdade? Com certeza. Muitos gestores condominiais, eles, quando falam em assembleia, meio que tremem, porque vão estar de frente com aquelas pessoas que às vezes eles não se encontram, não dialogam, e realmente pode ter um grande problema nesse tipo de evento. Então, tem que estar bem preparado, tem que ter total conhecimento para que tudo ocorra da forma que deve ocorrer, com tranquilidade, homogeneidade, e que tudo possa dar certo e que todos possam sair tranquilos e felizes daquele evento que é o evento macro dentro de um condomínio. Claro, para quem vive condomínio e ainda não entendeu a grande responsabilidade de quem participa da assembleia. Porque o morador ele tem o dever de participar da assembleia para poder fazer parte da gestão, tomar as decisões necessárias para que melhore a convivência no condomínio e cada vez mais valorize seu bem. Porque se o síndico ele não fizer um bom trabalho, o bem ele vai desvalorizar, sim. Mas se o síndico fizer um bom trabalho, só quem ganha são os moradores, a própria gestão. O condomínio ele cada vez mais valoriza o bem, você vai valorizando e a convivência ficando melhor. Falando em assembleia e sobre a sua importância, assembleia para o gestor é guerra ou gestão? Vai depender do gestor. E também depende da condução do gestor. Porque Sim. nós temos realmente condomínios um pouco mais efervescentes, que têm lados bem claros, oposição e posição, né? Quem está comandando o condomínio, quem já comandou.
E eu digo muito, o gestor profissional, ele não pode ter lado. O lado dele se chama condomínio CNPJ, porque ele defende esse interesse. Ele não defende o interesse nem de A e nem de B. Então, o gestor ele tem que se preparar muito bem para a assembleia, para que ela ocorra da melhor forma possível. E como é que ele faz isso? Primeiro, sendo totalmente independente e imparcial. Segundo, se preparando para a assembleia a partir da determinação da pauta que é feita por ele, e às vezes tem a participação de um conselho, às vezes não. Então, a partir da pauta, do entendimento da pauta e da preparação documental e profissional, é que você vai ter uma condução bem melhor de uma assembleia. Mesmo que você trabalhe com um condomínio em que ele esteja dividido ou bem discrepante em termos de moradores, mas se você faz uma preparação bem legal para a assembleia, se você traz todas as informações, se escolhe uma pauta que alguns erros começam na própria pauta, você tem, como eu peguei um condomínio há pouco tempo, que a gente participou de uma assembleia convidado, tinham 8 itens na pauta. Então você torna-se desgastante, os moradores perdem o interesse, eles sabem que aquilo ali vai demorar muito tempo, e que muitas vezes não participam a partir da mera leitura de um edital. Então, um edital enxuto, objetivo e de interesse da maior parte dos moradores já facilita muito uma assembleia. E muita gente, o mais curioso é que muita gente só vê, vou colocar dentro de aspas, o palco, mas não vê os bastidores, que é esse trabalho que você faz. Existe algum caso atípico do quão foi importante você fazer essa gestão para a Assembleia? Com certeza. Há um tempo nós tivemos um condomínio em Petrópolis que ele era um condomínio muito dividido. E isso já vinha há cerca de 2, 3 anos e nós fomos convidados a participar da Assembleia, depois fomos eleitos e fizemos um mandato tampão, que chamam, que é um final de mandato, né? E aí nós conseguimos em 8 meses, não digo que unir o condomínio, mas fazer com que todos pensassem homogeneamente no condomínio. Então, para vocês terem uma ideia, você tinham pessoas que não sentavam do mesmo lado na Assembleia, tinham pessoas que iam com advogados. Esse condomínio foram todos os casos em 10 anos, era a Assembleia que tinha mais advogados presentes. Nós tínhamos pelo menos 4 a 5 advogados, toda a Assembleia representando esses grupos. E ao final desses 8 meses, nós praticamente não tínhamos esses profissionais mais indo, porque eles sabiam como seria a condução, os moradores já estavam mais tranquilos e eles conseguiram pensar o condomínio juntos. Então, assim, é um caso muito emblemático que eu trago, que a gente conseguiu, com organização, objetividade e imparcialidade, fazer que o condomínio não pensasse um no outro, e sim no condomínio. Porque tudo é sobre comunidade, né? Sobre coletividade. Eu puxei esse assunto de assembleia, gente, que recentemente a gente participou com Somos de Casa, em uma assembleia do Marcos Braga, e eu fiquei encantado, de verdade. Eu gostaria de parabenizá-lo pelo trabalho, porque foi muito organizada, pontual, uma assembleia curta, acho que demorou ali 3 horas, 2, 3 horas de assembleia. Acho que foi 1h30, 2 horas. Então, tá vendo? Eu já tô jogando muito alto. Já tô jogando muito alto. Com temas importantes. E isso tem muito tema importante. Para quem vive, para quem nos acompanha e para quem é gestor, qual a dica, como você se prepara para uma assembleia? Inicialmente, as pessoas têm que entender que na assembleia, o síndico ele não é a principal pessoa daquele evento. Ele contribui com o evento. Então, a assembleia, existe uma normativa para a assembleia. Então, o síndico chama uma pauta, determina junto com outros pares, mas a assembleia é conduzida por um presidente, que tem total autonomia e gestão sobre a assembleia. Existe uma pessoa que faz o secretariado desta assembleia, que faz a redação, e o síndico ele complementa uma assembleia. Isso é muito interessante porque as pessoas pensam que o síndico é quem conduz a assembleia. Não necessariamente. Esse é um ponto importante. Você pode se tornar o condutor por organização, por você estar presente naquelas pautas, mas o trâmite da assembleia, o síndico ali, ele complementa a assembleia. Então, como é que é o preparo? O preparo começa não só na parte de pauta, como eu falei, mas a assembleia ele tem que ter um início, um meio
e um fim, seja conduzido pelo síndico ou com o síndico auxiliando quem ali está presente. E você fazendo desta forma, faz com que os moradores entendam a pauta, entendam os pontos que estão ali, você organiza sequências de prestadores de serviços que, por acaso, vão falar naquela assembleia também, e você faz a condução juntamente com o presidente para que ela seja rápida, objetiva e que ela se torne interessante para que os moradores ali permaneçam. Porque se começar aquela confusão de eu falo, você fala, dois falam ao mesmo tempo, não tendo uma organização, os moradores simplesmente vão para o celular, perdem o interesse. Na próxima assembleia eles já não vão para a assembleia. Por quê? Porque eu vou para aquela bagunça, eu vou para aquela desorganização, ninguém resolve nada, ninguém decide nada e eu só faço me atrasar e perder meu tempo. Então ele vai achar algo mais interessante para ser feito. Então, se você seguir o rito da assembleia com organização, preparo, um diálogo com o presidente da assembleia, um diálogo com o seu conselho que ali estará presente para também lhe auxiliar juntamente com os moradores, a assembleia tende a ser fácil, organizada e menos tumultuada. Esse é um ponto muito importante alguns pontos que você falou para a organização dessa assembleia e ela ser tranquila. Porque o que o morador mais lembra é da assembleia, o que eles mais se destacam. Existem dois perfis de assembleias distintas. Umas que parecem uma novela mexicana e outras que são bem mais tranquilas, organizadas. E com a sua experiência, o que é que distingue uma da outra? Primeiro, o perfil do condomínio. Então, o gestor ele tem que saber lidar com essas situações e tentar administrá-las da melhor forma possível. Se eu tenho condomínios que são um pouco mais, não vou dizer complicados, mas um pouco mais exaltados, que para essas assembleias nós nos preparamos mais ainda. Por quê? Porque você tem que ir com respostas bem claras, ser sincero na hora que você receber um questionamento e que você não possa ter a certeza, ou não possa consultar naquele momento para que a assembleia não se torne cansativa e você tem que informar que vai pesquisar e dar o retorno àquele morador ou aos moradores. E nós temos condomínios que são mais tranquilos. Então você consegue ter uma condução até às vezes mais descontraída na assembleia para ter aquela formalidade, para que as pessoas tenham interesse em ir, não só para aquele evento formal, mas às vezes você tem um café um coffee break, você tem às vezes um café da manhã se for pela manhã. Eu já tive assembleias que a gente chegou em condomínios que a assembleia, e isso é interessante demais, a assembleia durava o dia todo. Misericórdia. E aí quando me falaram, olha Marcos, a assembleia aqui começa às 9 e acaba às 3 horas da tarde, tem intervalo para almoço. Eu disse, como assim? Porque minhas assembleias têm 1h30, 1 hora, 2 horas quando é um condomínio maior. E eu só olha, isso aí não vai partir. Então, na primeira assembleia neste condomínio, a gente durou 2h30, porque tinha tradução. E todas as outras passaram a ser de 1h30, 2 horas, e as pessoas nos elogiavam. Marcos, finalmente eu consigo fazer alguma outra coisa no dia que tem assembleia nesse condomínio, porque a gente ficava preso até 3, 4 horas da tarde. Então, o gestor ele tem que sentir o condomínio, ele tem que viver o condomínio para saber conduzir, e aí vai as técnicas de condução, preparo, organização, sua experiência ao longo de anos. Nós temos 10 anos de experiência só de condomínios, fora a parte profissional anteriormente. Então, isso dá uma bagagem para você sentir e também ser firme quando deve ser nos condomínios. Então, assim, nem sempre corre como a gente planeja, mas quando sai um pouco do trilho, o que a gente tem que fazer, o gestor? Ser firme, ser forte, para que você tenha o controle da situação e não desgarre para que se torne desgastante. Perfeito. Falando sobre o Coffee Break, o Somos de Casa está aí, você que é síndico, você que é morador, pode entrar em contato com a Siga-me, que a gente vai ter o prazer de levar esse Coffee Break para vocês. Marcos, e tem assembleias que você já entra sabendo que vai gerar algum tipo de problema. Nos conte uma história em que você já entrou na assembleia sabendo que ia dar algum tipo de problema que só o síndico vive. Olha, existe um tema que sempre dá problema. Ajuste de taxa condominial. Isso aí sempre dá. Isso é verdade. E
A minha formação também é econômica, então é um tema que eu gosto, me atrai muito e sempre dá problema. Mas eu vivi um caso interessante há pouco tempo de um condomínio em que nos foi solicitada a colocação de um mercadinho no condomínio. Sim. E nós passamos por uma situação até inusitada, porque isso foi uma pauta dos moradores, mas tinham 2, 3 moradores na Assembleia que simplesmente se revoltaram na Assembleia e disseram que não ia colocar de jeito nenhum um mercadinho, porque nas proximidades do condomínio existiam supermercados. E aí criou-se um embate entre moradores na Assembleia e a gente aguardou um pouco para entender a situação, porque quando é um tema de moradores que eles solicitam, a gente busca informações e geralmente é bem homogêneo o tema. E aí simplesmente 2 pessoas, 3 se revoltaram, dizendo que não colocava, se colocasse ia para a justiça, e aí começou um embate nisso aí. Então, assim, às vezes tem um tema específico que você acha que vai ser tranquilo e foge do roteiro. Mas a taxa condominial e a taxa extra são 2 itens que sempre dão, não confusão, mas sempre dão um embate muito claro, porque você tem, principalmente em condomínios que tem perfis diferentes de moradores ou tem perfis diferentes de unidades, com vários tamanhos e características, que você também tem várias características de famílias. Então tem aquela família que está um pouco mais folgada, aquela família que não está, e aí cria-se um embate entre o morador que quer uma melhoria e o morador que Não quer tá se podendo manter pagar. e não está podendo pagar. Então isso também gera, que aí são esses casos, maioria em taxa extra, reajuste condominial e algum item que inusitadamente acontece. E nesses pontos, eu costumo muito falar sobre a importância agora da gestão da Assembleia, porque se o síndico, é um erro que muito síndico comete, que é os ajustes necessários, que são taxa extra, são aumentar a taxa condominial e que gera esse conflito. Mas isso é muito importante para que o síndico não viva apagando incêndio, né, Marcos? Com certeza. E eu vejo muito no mercado o seguinte, as pessoas se absterem de discutir certos temas para não gerar conflito. Então eu quero ser aquela pessoa que agrada a todo mundo. Só que isso traz um prejuízo muito grande. A gente já chegou em condomínios em que fazia 3, 4 anos que não tinha um reajuste. Como é que eu consigo? Eu não vejo um condomínio passar de um ano para outro, exceto alguns casos bem específicos, sem fazer um ajuste de condomínio. Às vezes não é um reajuste, que existe uma diferença entre reajustar e ajustar. O que é um ajustar uma taxa condominial? É você ter um acordo coletivo de trabalhadores, que eles representam cerca de 60% do seu custo condominial e ele tem um ajuste, exemplo, de 10%. Isso, trazendo para o custo geral do condomínio, equivale a 8%, 7% do custo total do condomínio. Então, se nada mais diminuir ou apenas se manter, no ano subsequente a gente tem que fazer um ajuste nessa taxa de 7%. Porque senão o condomínio começa a tirar das suas receitas ordinárias um valor para pagar uma despesa que foi reajustada e aquilo não. E muitos gestores, eles, por medo, às vezes, de ser cobrado, por medo de uma renovação de um mandato condominial, ele meio que querem agradar, os moradores não estão podendo, então não vamos reajustar. Só que a gente já chegou em condomínio com 4, 5, o caso extremo foram 5 anos sem um reajuste condominial. E aí o que acontece? Só apaga incêndio, não tem manutenção preventiva, só tem corretiva, escolhendo a corretiva, aí você não tem AVCB, você tem funcionários desmotivados, você tem toda hora que escolher o que pagar. E isso não existe dentro Fazer de um condomínio. sorteio de pagamento do boleto a ser existe. pago. Exatamente. Isso não pode ser porque o síndico ele é responsável. Ele tem uma série de responsabilidades que é o CPF dele que está lá. Se você não tem condições de gerir aquele condomínio, aquele tipo de perfil, é melhor que você saia para que você não fique responsável por questões que são também responsabilidade dos moradores. Então, o morador não quis, a Assembleia não autorizou, coloca um adendo na Assembleia. Coloque que você trouxe aquela pauta que não foi aprovada, como fica registrado, mas dependendo da situação, você renuncia. Renuncie para que você não seja o responsável, porque na hora que acontecer o problema, não adianta somente estar em ata, registrado, não adianta o morador não ter aprovado, porque é você que vai ser o responsável. É uma verdadeira bomba relógio, né?
Exato, e tem muitas aí, muitas. A gente de vez em quando pega umas para desarmar, às vezes consegue, às vezes não. Pegando esse gancho dos conflitos, né, de assembleias tensas, diante de toda a sua experiência, existe alguma técnica que você usa para manter um controle quando o clima dá uma esquentada? Na realidade, assim, uma técnica específica não, mas é um conjunto de experiências. Primeiro, os moradores têm que saber que você é uma pessoa firme, que é uma pessoa segura, que é uma pessoa que está ali para orientá-los e não mandar neles. Então, a partir disso, você já cria, eu não vou dizer uma autoridade, mas um respeito perante aqueles moradores. Eu já tive casos, um especificamente, que quis me desrespeitar, mas os próprios moradores interviram. Eu nem precisei me manifestar. Por quê? Porque eles sabem a minha conduta, eles sabem como eu trabalho. A questão da transparência, né? Exatamente. Transparência não só isso, mas a condução do condomínio, a disponibilidade. Então, você tem que ser firme quando tem que ser, você tem que ser maleável quando tem que ser, você tem que escutar um pouco mais quando tem que escutar, mas você não pode deixar de falar e dizer aquilo que você tem que falar. Eu digo muito. Alguns moradores, que a gente administra mais de 2.000 unidades, às vezes o morador quer escutar o que ele lhe interessa, o que lhe convém. E eu digo muitas vezes aos moradores, olha, eu vou lhe responder, mas não necessariamente aquilo que você quer escutar. Eu respondo aquilo que eu tenho que escutar, que eu tenho que responder, que eu tenho que falar. E às vezes vai ao encontro do que o morador quer escutar. E às vezes ele fica ou com raiva, ou meio emburrado, mas depois a gente vai administrando a situação. Mas o gestor ele tem que falar o que deve ser falado, independente do que possa vir a acontecer. Por quê? Porque o certo hoje é o certo amanhã. E não, eu vou ajeitar uma situação para que depois eu saia bem. Não, o certo hoje é o certo amanhã. Então é isso que a gente tem que fazer. Pura verdade. Isso é a pura verdade. Agora vamos mudar um pouco o gancho, vamos sair um pouco da Assembleia e vamos falar sobre o tema, um pouco sobre o tema da sua palestra, que é a organização financeira e os reflexos que elas afetam diretamente na parte interna. A gente dá para dizer que a gestão financeira do condomínio começa diretamente na organização interna, né? Exato. O perfil do condomínio e as responsabilidades do condomínio, ele vem se modificando nos últimos anos fortemente. Então, o conceito que era uma exceção de condomínio empresa, que há 5 anos, 6, as pessoas falavam isso e as pessoas estranhavam, porque não era essa visão que o morador tinha, hoje ela está bem disseminada. O condomínio ele tem que ser gerido como uma empresa. Tanto que o setor condominial ele vem crescendo muito no seu profissionalismo. E, no meu ponto de vista, a área financeira ele passou a ser preponderante na gestão de um condomínio. Eu tenho uma frase que eu moldei ela ao longo desses 10 anos, que eu falo muito. Você pode até ter um condomínio com dinheiro mal administrado, mas você não consegue identificar um condomínio sem dinheiro bem administrado. Por quê? Porque vai faltar dinheiro para despesa ordinária, vai faltar dinheiro para uma manutenção preventiva, para uma manutenção corretiva, vai faltar dinheiro em algum momento, porque o condomínio com dinheiro, você tendo uma má gestão, você troca e essa gestão se modifica e melhora e volta aos trilhos. Com dinheiro resolve. Com dinheiro resolve. Mas aquele condomínio que não tem dinheiro, não adianta você ter a melhor gestão do mundo, que ela não vai resolver a situação. Você tem que reequilibrar financeiramente aquele condomínio, seja, infelizmente, adequando a taxa de condomínio, reduzindo o custo, mostrando o caminho para aquele condomínio voltar aos trilhos. Então essa frase é uma frase que eu carrego há um bom tempo e que é a pura verdade. A gestão financeira hoje passou a ser o principal foco dentro de um condomínio, que é a partir dela que você mexe na gestão administrativa, você mexe no RH, você mexe com prestadores de serviço, você consegue fazer um planejamento para que tudo ocorra bem dentro do condomínio. Perfeito. Muita gente acha que o problema também é o caixa, mas às vezes o problema é na falta de comunicação e transparência.
Como você faz para apresentar relatórios e se comunicar com os moradores para que eles confiem de fato e vejam o trabalho que está sendo realizado? Olha, a nossa empresa, que é a MB5 Profissional, ela, ao longo dos anos, ela foi melhorando a sua estrutura. Evidentemente, nós temos mais de 20 condomínios na nossa gestão e a nossa estrutura cresceu junto com esses períodos de crescimento. Então, hoje, como nós nos comunicamos? Quando nós criamos a empresa, a primeira coisa que a gente fez foi criar um site. Então, nossa empresa foi a primeira empresa aqui em Natal que tinha um site. E nesse site já tinha um canal de comunicação que era por e-mail, que era à época, há 10 anos. O site já era uma novidade ainda e o e-mail também. Então, a gente criava aquele canal. Posteriormente, com o advento das melhorias dos celulares, nós criamos os caminhos de comunicação digitais, que é o WhatsApp, depois os canais de grupos, de disparos de mensagens. Posteriormente, nós criamos uma central 24 horas de comunicação direta com o nosso cliente. Depois, nós instituímos o nosso app. Primeira empresa aqui de Natal, do Rio Grande do Norte, que desenvolveu um app próprio. Foi a MB5 Profissional. Então, nós criamos todos esses canais para ter uma comunicação direta com o morador, seja para documentação, prestação de contas. Fazemos e exigimos que nossos documentos fiquem todos disponíveis para os moradores através da administradora. Fazemos publicação ainda por e-mail de documentos, além das listas de transmissão. Fazemos a prestação de contas mensal dentro de todos os nossos condomínios, através das administradoras. Então, nós digitalizamos os documentos e imprimimos também através de cadernos de prestação de contas. Então, a gente deixa os documentos da melhor forma possível para que o morador acesse pelo celular, pelo computador, pelo iPad, onde for mais conveniente para ele. E isso faz com que todos tenham acesso. Infelizmente, a participação ainda não é a quantidade que nós queríamos. Por quê? Porque está muito disponível. E isso é facilitador, mas a gente tenta sempre fomentar nos moradores que eles acessem e vejam, porque eles também têm que se preparar para o item que a gente discutiu anteriormente, que é a assembleia. Isso. Então, ele tem que ter conhecimento do que ocorre dentro do condomínio deles. Então, é muito importante você disponibilizar o máximo que der e das formas mais variadas, para que cada um se encaixe onde se adequa melhor. Isso se destaca muito em relação... O morador, quando ele confia, ele aprova. Quando o morador ele tem dúvidas, ele briga. Como é que você sente isso no dia a dia? Eu sinto isso e vou citar um exemplo que aconteceu. Alguns exemplos que a gente notou ao longo dos anos. Tirando a pandemia, que é um caso específico, mas a gente notava em alguns condomínios nossos, que a gente entrava em alguns condomínios que estavam com problemas, nós organizávamos esse condomínio e o número de pessoas das assembleias diminuíam. E a gente começou a fazer questionários de perguntas, ou conversava com os moradores e perguntava, por que vocês não estão indo na assembleia? Não, porque está tudo tranquilo. Tudo está dando certo. Eu disse, não é assim. Não é porque está dando certo que vocês devem deixar de ir à assembleia. Sim. Ou então vocês devem ir à assembleia somente quando está ruim ou vocês vão brigar. Não, vocês têm que estar recebendo as informações na assembleia também. E aí, o caso de vocês que levam um lanche, ou que a gente também faz algumas atividades em nossas assembleias, que é para trazer o pessoal. Então, isso facilita muito e faz com que essas pessoas participem mais também. Claro, a gente falou sobre a organização de assembleia, tem um ponto que liga tudo isso, que é a comunicação. Tem síndico que é super organizado, mas não consegue se comunicar. O quanto isso pesa na convivência do condomínio? Pesa muito. Inclusive, é um dos itens que a gente vai falar amanhã sobre a comunicação. Como eu falei anteriormente, nós temos vários canais na MB5 Profissional de comunicação, para que exatamente eles tenham acesso e façam isso. Então, nosso app manda mensagem, temos a lista de transmissão. Então, isso tudo a gente tenta facilitar essa comunicação. Temos também a comunicação direta dos nossos colaboradores e minha com os moradores. E a gente tenta sempre fomentar também nos moradores
que eles marquem conosco as reuniões, não deixem só para o conselho, para alguns outros tipos de conselhos que nós temos nos condomínios, mas que o síndico, o gestor, ele tem que sempre estar disponível. Mas como eu falei, é importante. Nem sempre a resposta que o morador vai ter é aquela que ele quer ouvir. E isso o síndico tem que demonstrar muito forte e ser muito firme, porque você tem que ter a comunicação, mas tem que ter a comunicação assertiva e correta, para que esse morador, que num primeiro momento ele vai até achar ruim, mas num segundo ele vai ter a certeza que quando eu for perguntar a Marcos, ele vai me responder de forma correta. Então isso também é muito interessante para a gente construir. A comunicação, ela constrói uma relação eu não vou dizer de amizade, mas uma relação de respeito e de certeza que aquele profissional está fazendo o melhor que ele vai conseguir para o condomínio. Às vezes, e isso acontece muito, a gente tenta fazer o melhor possível. Às vezes demora um pouco mais, às vezes não consegue. Mas ele vai saber que a gente vai estar tentando. Perfeito. Hoje em dia tudo é grupo de WhatsApp e avisos no elevador, inclusive o Siga Me Conecta está aí para oferecer as telas para os seus condomínios, para colocar quadro de avisos, e também existe outro canal que é a rede social do condomínio. Na sua visão, qual o melhor canal para se comunicar sem gerar muita confusão? Na realidade, as pessoas confundem, por exemplo, listas de transmissões nos condomínios, que a gente tem muitas, que é exatamente a lista de avisos. São aqueles avisos importantes, aqueles comunicados em que você apenas envia e não tem uma interação. Infelizmente, a parte de WhatsApp, ele está gerando muitos conflitos, porque as pessoas confundem a liberdade da internet com a liberdade pessoal e profissional. Nós tivemos um caso no Rio Grande do Norte, que foi publicado ontem, em que um morador foi condenado a pagar R$2.000 para um síndico, porque ele chamou ela de safado em uma assembleia. Infelizmente, a internet, as redes sociais deram poder aos ignorantes. E aí chamou na assembleia e reafirmou no WhatsApp do condomínio. Então, o canal melhor que tem é aquele que facilita mais o morador receber a informação. E aí você tem que analisar o perfil do seu condomínio. Se o WhatsApp é o melhor caminho, você vai mandar em todos, mas vai reforçar no WhatsApp. Eu tenho um condomínio especificamente que a gente tem uma comunicação muito intensa por e-mail. Ainda, os 20 e poucos que nós temos. E a gente mantém dessa forma. A gente não muda a característica. A gente envia nos demais também. Temos alguns condomínios que já estão mais habituados ao nosso app. Então, nós fazemos um reforço através do app. Então, a gente tem que identificar onde aquele perfil se encaixa melhor para que a gente faça um reforço ou fomente mais nesse canal de comunicação. Perfeito. Marcos, e para a gente fechar com chave de ouro, se você pudesse dar uma dica para quem quer transformar em assembleia numa gestão top, qual seria? Olha, a primeira seria contratar MB5 profissional para gerir o seu condomínio. Mas em relação, de uma forma geral, se preparar bem, ter uma boa comunicação, ter pleno conhecimento e domínio daquilo que você vai fazer e representar, ter capacidade de fazer a gestão de um condomínio, que não é fácil, envolve hoje várias áreas. Um gestor condominial, hoje ele tem que, no mínimo, dominar, não dominar de ser especialista, mas ele tem domínio dos conhecimentos mínimos básicos de direito, engenharia, economia, administração, RH. É muita coisa. Tem que ter relacionamento. Isso é importante. Tem que ter facilidade de comunicação. Então, assim, é muito importante. Então, é a soma disso e mais uma experiência ao longo do tempo é que vai lhe moldar e fazer com que você domine e faça uma carreira e uma gestão assertiva dentro do condomínio. Perfeito, é exatamente isso. A Assembleia não é bagunça, é estratégia. A gente falou durante todo esse programa sobre isso. Marcos Braga, muito obrigado pela possibilidade de estar participando aqui conosco, soltando um pouquinho de todo o seu conhecimento para quem vem nos acompanhando. E claro, não deixe de deixar suas redes sociais para quem quer acompanhar, quem quer entender mais, acompanhar você nas redes sociais. Com certeza. Eu que agradeço aqui a oportunidade. Nós estamos no mercado há 10 anos, não é fácil se manter nesse mercado.
Nós temos um conceito construído de gestão ao longo desse tempo. E estamos presentes em todas as redes sociais, temos o nosso site, que é o mbsindicoprofissional.com.br. Nós lá temos artigos, temos dicas, temos notícias, temos informações. Temos o nosso Instagram, que hoje é uma ferramenta totalmente disseminada por todas as pessoas, que é o @mbsindicoprofissional. E temos aí, tem Twitter, que hoje é o X, e todas as demais redes para que faça uma comunicação. Temos um e-mail que você pode fazer através do próprio site, ou então no mbsindicoprofissional@hotmail.com. E eu agradeço a oportunidade aqui da SIGME. Eu conheço vocês, é algo que a gente acompanha e tive o prazer de estar aqui presente e passar um pouco do nosso conhecimento. E fico à disposição para alguma outra oportunidade e agradeço e espero que todos tenham gostado e curtam e aproveitem essa boa conversa que nós tivemos. Muito obrigado, Marcos. E você que nos acompanha, não deixa de deixar o seu like. Não esquece de mandar para aquele seu síndico, para o morador, para aquela equipe que participa da gestão condominial. Porque se você quer entender sobre o universo condominial, você entende aqui no SIGMcast, você entende no Instagram da MB Síndicos. Então, tudo que você quiser saber sobre gestão condominial, dicas, informações e soluções sobre o universo condominial, você só encontra aqui no SIGMcast. Também tem o nosso Instagram, que é o sigme.condomínios, que a gente vai atualizar vocês de tudo. Então, continue nos acompanhando e até a próxima.